A título de exemplificação, as licenças ambientais usualmente apresentam em seus anexos quais são as exigências estabelecidas pelo órgão ambiental, por meio da licença, claro, após terem sido instruídos pelo processo de avaliação de impacto ambiental. No caso apresentado no slide, verifica-se que essas exigências incluem programas específicos de gestão, procedimentos, detalhamento de informações e de desempenho. Por exemplo, está lá no anexo utilizado para exemplificar que, para obtenção da licença ambiental de instalação, o empreendedor deverá apresentar um programa de gestão ambiental das obras, contemplando procedimentos para adequada gestão de resíduos e efluentes e as atividades de treinamento ambiental dos funcionários, incluindo aí documentos e respectivas anotações de responsabilidade técnica. Portanto, um programa de gestão das obras, especificamente voltadas para a gestão ambiental de efluentes, de controle de efluentes e resíduos gerados no canteiro de obras, por exemplo. Um outro elemento que consta aí nesse anexo de licença é apresentar, no âmbito do Programa de Gestão Ambiental das Obras, o detalhamento dos procedimentos para o controle de erosão e recuperação das áreas afetadas pelas obras. Faixas de servidão, bases, nesse caso era a implantação de torres de linhas de transmissão, as bases das torres, frentes de trabalho, etc. Apresentar, veja que interessante, apresentar os acordos amigáveis firmados com proprietários dos terrenos que serão afetados pela instituição da faixa de servidão. Portanto, procedimentos relacionados à gestão de conflitos entre vizinhos ou entre elementos ou entre indivíduos afetados pelo empreendimento. Um outro elemento que consta nesse anexo de licença é, antes do início das obras, apresentar a localização e descrição das instalações do canteiro de obras, portanto, cobrando um detalhamento, uma especificidade do projeto, no caso, na condução da implantação desse empreendimento. Para a obtenção da licença ambiental de operação, essa licença especificava que seria necessário apresentar um relatório final do Programa de Gestão Ambiental das Obras, comprovando, por meio de documentos e registros fotográficos, a correta destinação dos efluentes sanitários, o armazenamento e destinação final correta dos resíduos sólidos, o treinamento dos funcionários e todos os elementos que tenham sido estabelecidos como requisitos, como exigências, a partir desse procedimento de licenciamento ambiental. Ou seja, esses elementos perfeitamente alinhados com aquele quadro básico de gestão ambiental que vimos na parte anterior dessa aula. Bom, resgatando o caso da estação de tratamento de efluentes apresentado na aula anterior, nós vamos observar aqui que na etapa de implantação, na fase de implantação desse empreendimento, para aquela situação foi estabelecido que haveria necessidade de estabelecer aí programas de comunicação e participação social. Muito comum no âmbito de empreendimentos que possam causar conflitos aí com indivíduos, propriedades, com outras infraestruturas, conflitos de vizinhança principalmente, incômodos à população, melhor dizendo, que se estabeleça aí um procedimento, um programa formalmente aprovado de comunicação e participação social, visando manter aí um bom nível de comunicação, um bom nível de distribuição de informações e um bom relacionamento com a população afetada, tentando minimizar eventuais conflitos que possam ser minimizados, sobretudo pela boa comunicação. Durante a fase de implantação, que é a fase que nós estamos vendo especificamente agora, nessa parte da aula, também para aquele empreendimento, uma implantação de estação de tratamento de efluentes num município turístico, município de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, a necessidade de implantar, de se definir e implementar um programa de controle ambiental das obras, trabalhando aí alguns elementos específicos para aquela situação. Controle de erosão e estabilidade de encostas, controle do assoreamento e qualidade das águas superficiais, controle de disposição do solo excedente, gerenciamento, garantir uma disposição adequada do solo excedente, do solo escavado, da movimentação de terra, dispositivos e procedimentos de controle da emissão de poeira, da presença de particulados suspensos, controle com rigor, um planejamento rigoroso nas medidas, nas atividades ligadas à supressão de vegetação, poluição no canteiro de obras, também, nesse caso, pela implantação dos dispositivos associados à estação de efluentes, aos interceptores, sobretudo, programas de controle e minimização de efeitos sobre o tráfego e prevenção de acidentes. Todos eles ilustrando muito bem essa visão ou essa perspectiva de integração aí da licença ambiental
com o próprio sistema de gestão ambiental do empreendimento. Durante a fase de implantação, é bastante comum que esse sistema de gestão ambiental possa ser visto como algo limitado no tempo em relação à sua funcionalidade. Claro, a implantação segue um cronograma previamente especificado e é a partir dela que o empreendimento passará a efetivamente causar os impactos, sobretudo os impactos muitas vezes mais significativos derivados da operação do empreendimento. Por outro lado, determinados empreendimentos têm os seus impactos mais significativos justamente causados na etapa de implantação, de implementação, como queiram alguns. Bom, alguns exemplos aí de efeitos importantes a serem considerados durante a etapa de implantação de empreendimentos normalmente estão associados à supressão de vegetação nativa durante a implantação, que é mais comum, é mais usual, ou que normalmente ocorrem as grandes supressões de vegetação ligadas a esse perfil de atividades e empreendimentos que estamos trabalhando aqui dentro desse nosso escopo de avaliação de impacto ambiental e licenciamento de atividades potencialmente causadoras de significativa degradação. Então, os impactos decorrentes da supressão de vegetação nativa que devem ser equacionados, devem ser integrados ao sistema de gestão ambiental do empreendimento durante a etapa de implantação. Os mais significativos estão ligados à perda de espécies nativas, inclusive espécies ameaçadas de extinção, portanto, que teriam maior importância no contexto da avaliação de impactos, diminuição da variabilidade genética, impactos e efeitos importantes sobre a biodiversidade, a própria redução da cobertura vegetal pode provocar efeitos aí ligados ao microclima, ligados ao clima, efeitos também derivados à intensificação de processos erosivos e assoreamento de corpos d'água, a própria supressão da vegetação nativa em si pode provocar uma fragmentação importante dentro do contexto aí da presença de fragmentos de vegetação nativa, e aí derivada dessa fragmentação, o isolamento de espécies, a intensificação de efeitos conhecidos como efeitos de borda, que vão levar a aumentar a vulnerabilidade do próprio fragmento em si, da sua funcionalidade ecológica. E também interferências em áreas protegidas, como unidades de conservação e áreas de preservação permanente. Algumas medidas clássicas ou medidas tradicionais de gestão ambiental associadas ou derivadas decorrentes desses efeitos descritos podem ser assim entendidas como recuperação e enriquecimento da flora em áreas que sofrerão intervenção. Então, programas específicos e ações específicas para a promoção da recuperação e, sobretudo, do enriquecimento das espécies nas áreas que passarão a sofrer intervenção, tentando minimizar aqueles efeitos decorrentes da diminuição de variabilidade genética e perda de espécies nativas. A elaboração de inventário de espécies e um banco genético, banco de sementes também, outra medida bastante importante, bastante interessante, no sentido de poder preservar a perspectiva de resgate desses indivíduos ou de redistribuição desses indivíduos aí na própria região ou em regiões associadas que tenham o mesmo valor ambiental, o mesmo valor ecológico. O transplante de alguns indivíduos eventualmente se depara com uma situação em que alguns indivíduos, algumas espécies, alguns exemplares arbóreos de uma relevância tamanha e que demanda o transplante. Não se admitiria a derrubada, a supressão desse indivíduo, a remoção desse indivíduo, e sim que seja feito esforços para que se garanta que esse indivíduo passará a permanecer ativo, permanecer vivo, permanecer com as suas funções, com o cumprimento de suas funções ambientais e ecológicas em outra localidade por meio de um transplante. Algumas medidas de transplante bastante interessantes têm sido vistas em certos empreendimentos. Também a construção de aceros, medidas de mitigação relevantes no sentido de evitar o potencial de propagação de incêndios florestais, armazenamento de solo fértil também, já com vistas à promoção da recuperação dessa área, sobretudo quando já exista uma delimitação prévia de um horizonte temporal associado à vida útil do empreendimento, e medidas de compensação, medidas que têm sido também muitas vezes bastante polêmicas dentro desse universo conceitual que estamos trabalhando aqui, ligados à avaliação de impacto ambiental e licenciamento, como elementos promotores da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. As medidas de compensação são bastante válidas, evidentemente, mas devem ser vistas também com bastante rigor, com bastante critério, para que não se percam os fundamentos dos instrumentos da sua própria finalidade e os seus objetivos, né? Então, vamos ver agora alguns exemplos ligados a essa etapa de implantação de empreendimentos. Por exemplo, as figuras aí do slide mostram a implantação de duas perspectivas distintas, duas maneiras distintas de implantar linhas de transmissão de energia. A primeira figura
está ilustrando como se dá na perspectiva de trabalhar a liberação total da faixa de servidão ao longo das linhas de transmissão, ou seja, limpeza, corte raso de toda a faixa de transmissão ao longo das linhas que serão implementadas, não só nas bases das torres, mas ao longo de todas as linhas, uma intenção de assegurar aí o acesso para manutenção, para reparos, substituições de cabos e etc. e tal. Já a segunda figura mostra já uma concepção bastante ou bem mais favorável em termos de efeitos sobre a vegetação, especificamente sobre a vegetação, com picadas seletivas, podas seletivas que estão trabalhando aí a abertura de picadas que permitam o lançamento dos cabos no momento da implantação das linhas de transmissão. É possível ver claramente que há grandes diferenças em relação à área, né, a própria supressão de vegetação entre uma concepção e outra. Isso vem sendo trabalhado e em certas circunstâncias passa a ser praticamente obrigatório que se trabalhe com uma concepção de menor impacto, uma concepção mais favorável aí à manutenção e à preservação dos fragmentos de vegetação nativa. Outros exemplos ligados também ou derivados da movimentação de terra, da supressão de vegetação, exemplos aí de medidas de controle de erosão. Então, a figura à esquerda, que ilustra o slide, mostra aí as medidas que vêm sendo adotadas, ou que nesse caso específico, para a implantação de uma rodovia, vêm sendo adotadas para o controle da movimentação de terra. Então, todo um conjunto de medidas associadas para que tente minimizar ou preferencialmente evitar os efeitos indesejáveis ou indesejados a partir das grandes movimentações de terra que comumente são associadas à implantação de rodovias desse porte. A outra figura mostra a implantação de dispositivos de drenagem visando a atenuação do escoamento superficial, visando a diminuição da energia desse escoamento superficial para que não sejam tão intensos ou que, idealmente, para que se evitem a propagação de efeitos erosivos e, sobretudo, tentando evitar também, como efeitos derivados, o assoreamento de corpos d'água. Outros exemplos aí, a figura mostra medidas de controle de erosão muito utilizados em implantação de empreendimentos, aí, com a construção e a implantação de drenagens e contenções provisórias. Pode-se ver perfeitamente aí já essa contenção em funcionamento, né, tendo já acumulado um certo volume aí de escoamento superficial. Também é visível nessa figura a quantidade de sedimentos que acompanha esse escoamento superficial, portanto aí mostrando a efetividade de uma medida como essa. Claro, o programa e o sistema de gestão ambiental nesta etapa do empreendimento tem que se debruçar sobre a funcionalidade dessas medidas, porque são esses os impactos que nesta fase do empreendimento, na fase de implantação, são esses os impactos mais significativos que devem ser necessariamente minimizados e mantidos sob controle. É esse o tipo de situação que ilustra o desempenho ambiental considerado adequado a ser alcançado e demonstrado pelos empreendimentos na fase de implementação, sobretudo. Portanto, dispositivos como esses que estão sendo mostrados ilustram também com bastante propriedade como se dá a relação aí da licença ambiental, da avaliação de impacto ambiental com a gestão ambiental dos empreendimentos em si. Lembrando, durante a etapa de implantação, normalmente estamos falando aí de atividades que têm um horizonte de atuação limitado ou delimitado, um recorte temporal já previamente estabelecido. Mas isso não invalida, não inviabiliza de maneira alguma a necessidade de construção ou de elaboração de um sistema de gestão ambiental que se debruce sobre esses aspectos que nós estamos vendo aí, que são os aspectos principais a serem verificados durante a etapa de implantação de empreendimentos. Outros impactos, por exemplo, considerando a implantação de barramentos, usinas hidrelétricas, reservatórios aí para abastecimento, impactos associados a esse tipo de empreendimento, normalmente também os mais significativos ocorrendo sobre vegetação e fauna, com afugentamento e morte de indivíduos, por exemplo. Impactos econômicos, quer dizer, a implantação de barramentos vai provocar o alagamento de extensas áreas, muitas vezes pode provocar o alagamento de extensas áreas que são áreas produtivas e que vão ser perdidas a partir desse alagamento. Portanto, impactos econômicos também bastante associados à implantação desse tipo de empreendimento. E impactos sociais também, há uma grande significância de impactos sociais associados à remoção de populações após a inundação dessas áreas, depois da implantação de barramentos. A remoção de populações tem sido um dos grandes problemas ligados
ligados a esse tipo de empreendimento, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Tem se discutido bastante como que, ou em que medida seria possível equacionar as questões ligadas à necessidade de implantação de grandes barragens, grandes barramentos, e as questões ligadas também à manutenção dos direitos das populações, sobretudo populações tradicionais, no sentido de permanecerem nas suas terras, terem as suas condições de sobrevivência asseguradas. Também impactos sociais relevantes podem estar associados a interferências em áreas de interesse arqueológico, muitas vezes que não poderiam deixar de ser investigadas, deixar de ser identificadas, portanto, também ligadas ao sistema de gestão ambiental nessa etapa de implantação. Também é comum que se integrem elementos que vão investigar a relevância ou a perspectiva de haver áreas de interesse arqueológico, e uma vez identificadas, evidentemente as atividades passam a ter que ser casadas no tempo, né? Uma vez identificadas, não será admitido que este barramento seja, ou este reservatório seja inundado antes ou até que se faça todos os estudos e eventualmente o resgate de objetos e elementos aí de interesse arqueológico. Bom, então, medidas de gestão normalmente associadas a esse tipo de empreendimento na etapa de implantação, por exemplo, o resgate da fauna antes da inundação, evidentemente. Então, medidas e ações bastante intensas, dependendo da dimensão desses barramentos, desses reservatórios, demandam medidas bastante intensas aí de promoção de resgate de fauna, que têm sido algumas vezes bastante eficientes, mas também, dentro de certos contextos, também têm estado associadas aí a perdas significativas de indivíduos e exemplares de fauna em certas circunstâncias, né? No caso de impactos econômicos, normalmente se trabalha com indenizações, desapropriações, é o que normalmente se verifica, e no caso de remoção de populações, medidas também que muitas vezes têm sido criticadas, que promovem o reassentamento dessas populações. Quer dizer, em que medida vale um questionamento, uma reflexão, em que medida os impactos sociais causados sobre populações tradicionais ou comunidades ribeirinhas, eles não seriam intensificados a partir justamente da promoção do reassentamento dessas populações. São todos esses elementos que devem ser considerados na implantação, na definição de um sistema de gestão ambiental, de um empreendimento que esteja associado a esse tipo de efeitos negativos indesejados. A figura que nós temos aí no slide mostra justamente a área prevista para um reservatório a partir da implantação de uma barragem no estado de São Paulo, que gerou bastante discussões, gerou bastante polêmica também em relação à sua implantação, não especificamente a partir daquilo que a figura ilustra, mas sim um contexto muito mais amplo, mas aqui, de qualquer maneira, a figura está ilustrando exatamente aquilo que foi descrito, quer dizer, a presença de vegetação nativa, de áreas que certamente têm uma relevância no contexto ecológico, no contexto ambiental como um todo da região, a interferência em atividades econômicas, verifica-se claramente a existência de áreas produtivas que serão inundadas ou que já foram inundadas, essa barragem já foi implementada, inundadas e perdidas aí a partir da inundação, e também a presença de ocupações humanas e populações aí ribeirinhas que têm aí toda a sua dinâmica, não só econômica, mas muitas vezes social também associada à própria localização, à própria dinâmica ribeirinha, que também sofrerão intervenções e deverão ser removidas, enfim. Bom, na próxima parte dessa aula, nós vamos trabalhar aí os exemplos ligados à etapa de operação de empreendimentos. Nos veremos lá.